pela participação. Vamos iniciar para a gente não atrasar, porque hoje tem muito evento bom acontecendo. Meu nome é Elaine Takehara, como vocês muitos já conhecem, já estivemos juntos aqui, né? A gente vai estar aqui para mais um webinar. Eu sou ortodontista, como vocês, me formei em Araraquara em 2001, fiz minha pós aqui em São Paulo, na PCD Central, do Dr. Luciano da Silva Carvalho, sou membro da BOR, sou afiliada fundadora da Bralo Digital, agora recente, uma ação nossa de 2020, e me credenciei em Invisalign em 2006, tá? Então, desde 2006 eu faço Invisalign no meu consultório, tive uma oportunidade incrível de seguir na área de educação ao lado do Maurício Casa, trabalhando no meu suporte clínico da Line Technology, coordenando a equipe até 2017, e aí hoje a gente faz aqui parte da equipe da Team One, seguimos com a consultoria em revisão de Clean Check, que é o serviço do TPS, e também as aulas, as palestras e tudo mais, tá? Então, sempre paralelo ao caminho da educação, aqui na Team One, nossos consultores seguem o caminho da clínica para poder ter as duas experiências e ajudar vocês nas revisões e planejamentos dos casos Invisalign. Lembrando que a gente tem sempre os webinars, os programas, né, já são, como eu falei, já estão todos definidos. O nosso próximo encontro vai ser dia 22 de setembro, e eu acho que é a doutora Soraya que vai estar com vocês no webinar do dia 22, na hora do almoço, tá bem? Bom, mais um lembrete, quem ainda não assinou automaticamente os futuros webinars, pode, na hora que vai se cadastrar, tem o link sempre no e-mail e no Instagram, então vocês conseguem ali fazer uma assinatura automática e vocês já ficam registrados para os próximos webinars, tá? No nosso Instagram, a gente sempre divulga o link para o webinar, agora tem um Linktree, que são vários links dos cursos que estão acontecendo, do webinar gratuito, então quinzenalmente nós temos um encontro aqui. Mônica, o que você está fazendo aqui? Corre para o Essentials. Tô vendo a Mônica que está fazendo Essentials, a gente estava comentando que como tinham muitas agendas paralelas hoje, que muita gente já está ausente aqui, né? E depois vocês assistem o replay. O replay vai ficar gravado lá no nosso portal, não se esqueçam, não só esse, mas todos os webinars que nós temos. A aula que eu fiz semana passada no Explore, no Invisalign Explore, no programa de educação da Line Technology, também está lá, tá bem? Para vocês assistirem e revisarem. Bom, vamos começar então. Eu vou reduzir aqui a minha imagem, gente, para não atrapalhar a tela de vocês, tá? Mas vamos começar sempre lembrando as modalidades de tratamento que nós temos para trabalhar com Invisalign. Nós temos a possibilidade de fazer casos mandando a modalidade do Express, que seriam tratamentos mais simples, que a gente vai ter até 7 pares de alinhadores, né? Tratamentos que a gente pode fazer no Light, até 14 pares de alinhadores. O Moderate, que é uma opção intermediária, que lançaram esse ano em 2020, que ele permite que a gente faça até 20 pares de alinhadores, e o Comprehensive, que não tem limite de alinhadores. Sempre as pessoas param, né, perguntam como que elas vão saber, numa primeira consulta, qual modalidade indicar e qual preço cobrar, né, porque os valores de custo são diferentes, então muitas pessoas têm essas dúvidas, tá? O que eu vou dar uma dica para vocês é trabalhem sempre em similaridade com o tempo de tratamento. Nós sabemos que os alinhadores podem ser trocados de 7 a 14 dias, né? Hoje, como protocolo para crianças, pacientes em crescimento, casos que têm movimentos que não são sinalizados em avançados ou uma dificuldade moderada, 7 dias. Então, quando você olha aquela maloclusão e você pensa quanto tempo você trataria esse caso com um aparelho fixo. É um tratamento que você resolveria em 3 meses, em 7 meses, em 10 meses? É mais ou menos o que você faria ali no Express, no Light, no Moderate, tá? Considerando o 14, que seria o limite máximo. Então, quando a gente pensa assim, fica um pouco mais fácil a gente definir qual a modalidade de tratamento que você vai oferecer para o seu cliente.
tá bem? Comprehensive não tem limite de alinhadores, trata todos os tipos de maloclusão, né, para a gente indicar para todos os tratamentos, e permite também fases múltiplas sem custos adicionais. Então, o Comprehensive é a modalidade que te deixa mais folgado para você tratar maloclusões mais complexas, ou muitas vezes no início da sua curva de aprendizagem, quando você pode ter uma certa insegurança, pode precisar reestudar o caso. Então, sempre o Comprehensive é a modalidade que te deixa mais folgado, mais tranquilo, tá? Depende muito do perfil do profissional também, porque muita gente não se sente à vontade de fazer tratamentos justos, então pede um moderate com 20, já é uma situação que fica um pouco mais insegura, né? Assim, não sente tão à vontade, aí você faz o upgrade. Lembrando ainda que a gente sempre pode mudar entre as opções de tratamento enquanto a gente não aprova o Clean Check, é uma informação muito importante. Então, se eu pedir um Express, por acaso, e não estou à vontade com aquele movimento proposto, eu posso pedir para subir para o Light. O Light, se não estou à vontade, eu posso subir para o Moderate para o Comprehensive, e para baixo também, né? Então, o que eu gosto de fazer nos meus casos, eu peço todos no Comprehensive, e aí desenvolvendo o Clean Check, fazendo todas as mudanças, a hora que aquele setup está redondo, eu vejo se outra opção, ele caberia em outra opção ou modalidade de tratamento, e aí eu peço o downgrade, tá bom? Invisalign First, que é aquele tratamento Invisalign indicado para pacientes em crescimento. É um tratamento que é muito bom se ele for bem indicado, tá bom? Então, ele vai fazer bem a fase interceptadora, desde que você tenha necessidades dento-alveolares. Então, fase de junção? Não, não faz de junção first, apesar de ser uma fase que a gente chama de interceptadora, porque a disjunção, ela é esquelética, ela tem um efeito esquelético, ortopédico, né? A gente não, aqui a gente vai fazer algo que seja ortodôntico, uma ortodontia interceptadora, tá bem? Então, descruzamento, expansões dentárias, necessidades pontuais, né? Ajustes de sobremordida, um efeito que ele tem ortopédico aí é o avanço mandibular, que é o recurso dos precision wings, mas a disjunção não é feita com o Invisalign First, é um ponto muito importante, tá bem? E sempre o paciente que faz o Invisalign First, ele pode fazer a segunda fase de alinhadores com um intervalo de até 10 anos, né, para pedir a fase 2, com um custo reduzido em relação ao Comprehensive tradicional, que é chamado Comprehensive fase 2. Então, ele só é elegível a um paciente que já fez Invisalign First. E a nossa contenção Vivera, que eu já falei várias vezes para vocês, que eu sou super fã, eu adoro do Vivera, eu peço Vivera para todos os meus pacientes, eu acho muito prático, eu acho que tem um excelente custo-benefício, tem um efeito de contenção, né? O alinhador é confortável e ele é rígido, ele dura bem, muito mais do que uma placa plastificada a vácuo em laboratório, tá? Ele mantém o mesmo padrão de qualidade de um alinhador, então ele tem uma durabilidade também superior, ok? A tabela de preço, para vocês não esquecerem, né? Existe uma tabela de preços que ela é graduada de acordo com o número de casos que você fecha no trimestre anterior. Então, agora em setembro a gente vai fechar um quarter, né? Então, a gente tem a produção de julho, agosto e setembro, isso soma-se tudo e o número total de casos que foram aprovados, clean checks aprovados de casos novos em julho, agosto e setembro, vai totalizar um número e esse número vai graduar você em uma categoria de preços e o selo que eles chamam, bronze, silver, gold, platinum, platinum elite, diamond, diamond elite, emerald, tá? Então, são graduações, aqui nessa tabela tá até sem o número. Eu tirei a outra tabela agora que eu reparei, né? Então, a 3, se eu não me engano, 3, 6, 9, né? Assim, por seguinte, para ir categorizando o Platinum, Platinum Elite, Diamond, Diamond a partir de 24. Então, dependendo do número de casos que você soma, é que você vai ser categorizado num selo e numa faixa de preços para trabalhar no quarto seguinte, né? Então, nós temos ali os valores. Na tabela, uma coisa que todo mundo sempre tem dúvida é o que significa o DA, né? Que seria, então, Dual Art, né? Quando eles falam, e o
e o SA, que é Single Arch. Então, há valores diferentes para tratamentos de 2 arcadas e de 1 arcada, no Light, no Express e no Moderate, tá? Aí no Vivera também, se for Vivera só 1 arcada, também tem um preço diferente, ok? Vamos seguir, então. Bom, então vamos começar logo com a parte clínica, né? Que hoje eu separei para vocês 2 casos de avaliação e um caso de clean check. Hoje o nosso tema é mordida profunda. Só lembrando que, como vocês vão solicitar o serviço do TPS, sempre pelo portal.team1.1, né? Lá você tem a disponibilidade de fazer o serviço do TPS, e quando vocês estão nessa página do portal e clicam ali em TPS, você tem que, a primeira vez, fazer um cadastro e nos fornecer um acesso de usuário de equipe do TPS para a gente poder entrar na sua IDS e ver seus casos, tá bom? É um acesso restrito, não deixa fazer tudo, deixa só gerenciar a prescrição e revisar o clean check, não pode, por exemplo, aprovar um caso, mas é suficiente para que o consultor entre na sua página para ver aquele caso que você solicitou a revisão. Então, é só a primeira vez que você precisa fazer aquela informação, tá? O TPS tem 2 modalidades. A primeira dela é a avaliação de caso, que é um serviço gratuito, e ela serve para quê? A avaliação de caso serve para você, antes de iniciar um tratamento, você conversar com um consultor que tem experiência clínica para entender se aquele caso ele é indicado para Invisalign, qual modalidade ele indicaria para você e quais são as ressalvas ou os pontos de observação, né? Os pontos, os highlights para ele te abrir os olhos, para te orientar nesse início da experiência, tá? Então, a gente vai receber as fotos, todas as fotos, e dentro do nosso portal, do nosso site, tem um diagrama como esse, você anexa as imagens, e aqui na queixa principal, vocês vão escrever ali o que vocês querem desse tratamento, tá? Então, feito isso, você vai ter ali um retorno do consultor, um consultor do time da Team One vai retornar por você via e-mail, respondendo quais são as características do caso, quais são as considerações, qual modalidade ele te indicaria, pontos para você prestar atenção antes de fazer esse caso com o Invisalign, tá? Então, essa é a modalidade, é gratuito o serviço, é a modalidade que vocês podem utilizar caso vocês necessitem tirar dúvidas se um caso serve ou não para Invisalign antes mesmo de submeter a prescrição. Bom, então vou mostrar para vocês aqui um caso clínico que seria esse aqui para a gente fazer uma avaliação. Eu já dei a resposta ali na página, passei bem rápido que tinha o tempo de tratamento, mas é legal para a gente entender aqui, tá? Então, esse caso, olha, era uma classe 2, divisão segunda, e a queixa da paciente, na realidade, era só os espaços nos dentes da frente e o sorriso estreito, tá? Então, o que é que a gente indicaria para resolver esse caso? Então, o sorriso estreito, e o que nós temos aqui é uma mordida profunda, né? Então, esse sorriso estreito dela implicava não só na questão transversa, mas também numa mordida profunda aí que a gente vê nesse tratamento. Então, eu pergunto para vocês agora, com qual modalidade você trataria esse caso, tá? Vamos considerar, então, que eu quero corrigir a mordida profunda, os arcos atrésicos e a questão dental, que até não era tão relevante, era um apanhamento bem tranquilo, né? Qual tipo de modalidade você indicaria para esse tratamento? Estou vendo aqui, tem gente que faria no light, tem uma porcentagem também que iria de moderate, mas pelo que eu estou vendo, a maioria iria de comprehensive. Vamos ver aqui, finalizando. Coloquem para mim aí na enquete o que vocês acham desse caso, com qual modalidade nós poderíamos tratar esse caso, tá? Tá tendo uma competição legal ali entre o comprehensive e o moderate. Mas ainda assim o comprehensive está na frente. Vamos encerrar a enquete para a gente seguir? Posso encerrar? Todo mundo já votou? Express, Light, Moderate ou Comprehensive para um caso como esse? Vamos ver então?
Então, esse caso, 54% colocaria no comprehensive, 38% no moderate. Então, a gente tem aí uma grande porcentagem, 93% praticamente, né, 92% dos doutores escolheria entre moderate e comprehensive para esse caso, e eu concordo com vocês. Na época que eu tratei, esse é um caso que eu tratei, na época que eu tratei esse caso, a gente só tinha opção do light ou do full, tá? E eu fui de full nesse paciente. Mas hoje, com a opção do moderate, poderia até ser uma opção para nós tratarmos, tá? Então, eu ficaria ali entre o moderate e o comprehensive. Dependendo, eu acho que o moderate ficaria bem exato. Então, dependendo, eu faria, sim, o tratamento no comprehensive para ter um pouco mais de flexibilidade, para ter um pouco mais de segurança para oferecer para esse paciente um tratamento mais extensivo, tá? Uma coisa que é muito boa para a gente definir isso seria o perfil do seu paciente. É um paciente exigente? É um paciente que não pode ter erro? Ou é um paciente que busca um pouco mais de preço, que quer mais agilidade, que não precisa da perfeição? Então, isso também é um tiro para a gente dar a decisão, né, entre as modalidades de tratamento. Bom, quando nós tratamos uma mordida profunda, nós temos várias maneiras de abordar essa mordida profunda, tá? Eu não vou abordar todas as maneiras, a gente fala sempre sobre as possibilidades da mordida profunda, né? E existe a gente deu bastante sobre isso, falando do Invisalign G5 na última aula do Explore, quem quiser assiste, tá lá no portal também, né? E a dica que eu vou dar para vocês hoje é sobre uma das formas da gente tratar essa mordida profunda, tá? Então, quando a gente coloca aqui, olha, nós temos a possibilidade de tratar uma mordida profunda com intrusão anterior, certo? Se vocês entendem que aquela mordida profunda aceita uma intrusão de incisivos, né? Superior, sempre lembrar da linha do sorriso, correto? E a intrusão inferior, um dado cefalométrico que eu gosto muito, que é a extrusão do incisivo, né? Para a gente ver como tá essa curva de SP. Né? Então, são dados que você decidiria se você pode tratar essa mordida profunda com intrusão anterior. Extrusão posterior eu gosto muito de usar também para fazer o nivelamento da curva de SP, principalmente em pacientes que têm, né, um tipo facial, um perfil facial, um crescimento mais horizontal, e a gente tem, então, a tendência a ter já uma mordida profunda esquelética, vamos dizer assim, um componente esquelético dessa mordida profunda, uma influência muscular dessa mordida profunda. Então, colocar um pouco de extrusão nos posteriores pode ser legal para nivelar e para evitar também fazer uma resistência à tendência, aquele braque facial de intruir posteriores e piorar uma mordida profunda durante um tratamento com alinhadores. Tá? Então, é possível também a gente abordar das duas maneiras, intruindo anteriores e extruindo posteriores. A gente pode fazer essa associação. E o que funciona muito bem para essas duas opções seria o Invisalign G5, né? Que são os recursos Smart Force para tratamento de mordida profunda. Lembram-se? Precision Bite Ramps, áreas de pressão nos incisivos para direcionar a força intrusiva no longo eixo, attachments otimizados em premolares para fazer extrusão, ou se não, força resistente, então eles estão ali ativados para ancorar a intrusão de incisivos, né? Então o Invisalign G5 atende muito bem essas duas opções, que seriam isoladas ou até combinadas para a gente tratar a mordida profunda. Agora, o que a gente vai falar hoje é sobre a inclinação dos dentes posteriores. Eu falei também isso na aula da quinta-feira, mas hoje a gente vai fazer o clean check de um caso com o ajuste da curva de Wilson. E eu acho que isso é muito interessante, porque vocês no controle 3D, vocês vão conseguir regular essa curva de Wilson para tornar a correção da mordida profunda mais previsível. Tá? Então, do que a gente está falando quando a gente fala em corrigir uma mordida profunda às custas do nivelamento da curva de Wilson? A curva de Wilson é essa curva que vocês estão vendo aqui na imagem superior, né? E quando os dentes inferiores estão excessivamente lingualizados, que vocês veem até as cúspides palatinas, né, muito baixas, você tem a tendência, essa mordida tá mais colapsada, ela tá toda
profunda. Então, a proposta aqui é que vocês façam uma verticalização desses dentes posteriores e inferiores, no sentido bucal, vestibular, e durante essa vestibularização, a gente vai precisar aplicar um pouco de torque lingual de raiz nos posteriores e permitir essa verticalização aqui do dente, tá? Lembre-se que quando a gente verticaliza um dente, o que acontece com a ponta de cúspide dele, nesse sentido? Ela vai extruir e você vai dar, então, para os superiores uma condição de mordida mais elevada, tá? Então, como você vai promover no paciente que ele tem pouca chance de conseguir uma extrusão absoluta, porque muitas vezes o mordida profunda é um braquifacial, você vai colocar para ele uma chance dele verticalizar esse posterior e ter um aumento da DV. Não diria que é um aumento fake, mas é um aumento muito mais previsível, porque você está verticalizando o molar para que o superior tenha um levante de mordida, tá? Então, quando a gente faz esse ajuste da curva de Wilson, ou vou dizer para vocês que às vezes você nem precisa fazer esse ajuste, mas se ele tiver um pouco ainda lingualizado, se você compensar isso, você já tem um ganho em relação à dimensão vertical. Bom, então esse eu vou mostrar para vocês agora, primeiro esse caso que eu tratei dessa forma, para vocês verem o resultado clínico, como é efetivo para a gente tratar a mordida profunda. E depois eu vou mostrar para vocês um clean check que a gente vai fazer junto desse caso, tá bem? Então essas eram as fotos iniciais, tá? E a abordagem foi tratar esse caso justamente com essa elevação. Deixa eu ver se eu consigo só compartilhar uma outra tela, porque esse filme não roda dessa forma aqui. Só um minutinho, que daí eu vejo se eu já consigo compartilhar outra tela. A tela vai ficar preta por um segundo. E aí vocês vão ver a tela compartilhada. Tudo bem aqui? Eu estou colocando ela para ela fazer aqui uma projeção. Ó, vou dar o play e vocês vão ver o movimento, ó, desses dentes, tá? Para ele fazer a verticalização, tá? Vê se dá para ver aqui. Vou fazer novamente. Deixa eu só trocar as telas. Só um minutinho, gente, desculpa. Então, eu vou fazer de novo o movimento. Na vista, essa vista aqui é muito boa para a gente ver isso. Então, vejam ali a verticalização dos dentes posteriores. Tá? Então, eu tenho ali, ó, a verticalização desses dentes posteriores. Olha a cúspide, como é a cúspide palatina, ela sobe um pouquinho e a gente vai elevar essa mordida, tá? Deixa eu finalizar aqui, vou voltar para vocês a minha apresentação. Então, vamos lá de novo, ó, dá uma olhada aqui. O movimento, a gente vai fazendo esse movimento de verticalização dos posteriores. Então, quando nós temos aqui, ó, esse movimento, olha lá como ele sai da sombra azul, né, para fazer uma expansão. Parece que é uma expansão, mas não é uma expansão de corpo. A gente tem que levar a coroa inclinando para vestibular e a raiz indo para a lingual, tá? Então, agora eu vou parar de compartilhar e a gente vai voltar aquele slide. Só um minutinho. Bom, então vejam aqui a imagem que a gente teve. Esse caso foi tratado com 27 alinhadores superiores e 14 inferiores. Se fosse no moderate, hoje pode ser até que desce em 20 alinhadores, tá? Porque aqui eu fiz uma etapa ainda e a gente fez um pouco de sobrecorreção. Se você quisesse deixar justo, talvez o inferior, que era esse ajuste da curva de Wilson, ele daria. Talvez a gente conseguisse menos expansão, menos ganho transverso se fosse no moderate, tá bom? E outra coisa, esse caso eu tratei
se eu não me engano, em 2012. Os Smart Stage, que são os estadiamentos inteligentes, a velocidade do algoritmo do software, ela mudou também, tá? Então, isso também dá diferença quando a gente vê um caso tratado alguns anos atrás e um caso tratado hoje em dia. A forma como o software faz a movimentação é diferente. Então, esse caso, por isso que eu disse para vocês que a lei, apesar dele estar com 27, que eu acho que hoje ele ficaria justo no moderate, tá bem? A Elisa colocou que além de aumentar a dimensão vertical, também ganha espaço. Quando a gente expande, né, a gente vai ganhar esse espaço no transverso, Elisa, e a gente vai fazer um pequeno recolhimento dos incisivos. Só que nesse caso, vocês vão ver ali, olha lá como que fica, né? Então, o que a gente ganhou no transverso, no anterior, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue fazer o alinhamento dos incisivos sem protruir, sem projetar, tá? Que seria essa situação. Então, a gente tem, olha a diferença no formato da arcada, e não só no formato, mas a gente vê os dentes, né, como eles estão mais em pé, pré-molares, principalmente, olha o primeiro molar, que diferença, né, o primeiro pré. Então, isso dá um resultado em relação à dimensão vertical que nós comentamos, tá? Então, isso aqui é o que torna, muitas vezes, uma correção de uma mordida profunda mais previsível. Notem claramente os inferiores, posteriores, os superiores também expandiram, né? Você também consegue desinclinar essas coroas que estão muito colapsadas para a lingual e fazer essa expansão. Mas o inferior é o que vai te dar o ganho da DV, tá bem? Então, notem ali como você tem a mudança no formato da arcada e na questão da dimensão vertical. Isso às custas do ajuste da curva de Wilson. A Andrea fez uma pergunta que se a paciente com mordida profunda como este tiver os terceiros molares, se tem que extrair ou pode tratar com eles. Andréia, se você for fazer só esse ajuste aqui, né, que eu comentei da curva de Wilson, eu acho que você até poderia manter. O fato de você também fazer um pouco de torque nos seus terceiros molares, ou só uma inclinação, depende da posição que a raiz está dentro do osso, você também ajuda, porque quanto mais distal o dente que você verticaliza, mais ele vai abrir na região anterior. Lembram daquele negócio da proporção da tesoura? Então, seria até legal você fazer isso no terceiro. Se você tem medo, porque você também verticalizar um pouco o terceiro, você pode criar uma interferência na sua oclusão. Se você quiser deixar parado e usar de ancoragem, também é um excelente recurso, porque você pode usar isso como um ponto de apoio dos outros movimentos, tá? Deixa eu ver aqui. E o Kias pergunta, e se ganha mais espaço para um bom posicionamento da língua? Também, você ganha mais espaço, você tem toda uma questão funcional aí, né, embutida nesse caso. Silvia perguntou se esse caso tinha bite ramps. Esse caso não tinha, porque em 2012 não existia ainda esse recurso, eu fiz só com a curva de Wilson, mas hoje, se nós colocássemos, provavelmente os bite ramps ajudariam muito, porque você desocluiria na região posterior, né, para conseguir até mais livremente esse movimento que a gente comentou da verticalização dos posteriores, tá? Olhem sempre, quando vocês receberem um caso de mordida profunda, a primeira coisa que eu olho, até na consulta de avaliação, que eu falo, esse vai ser difícil ou fácil, é sempre essa inclinação dos dentes posteriores, tá? Então, quando você tem a inclinação para a lingual dos dentes posteriores, principalmente os inferiores, né, que os superiores eles vêm juntos, né, eles inclinam para a lingual, né, travam, colapsam ali a oclusão. Você já sabe que você tem uma mordida profunda com um prognóstico mais favorável para tratar do que se fosse uma necessidade de uma extrusão pura ou só intrusão de incisivos e tudo mais. Tá bem? Valdir pergunta, devemos considerar uma possível recidiva da verticalização dos molares em um braque? Valdir, os bite ramps aí, como a colega comentou, a Silvia comentou, para a fase da contenção seria brilhante, seria ótima, tá? Então, nesse caso, talvez a gente seria super legal a gente pedir uma contenção com desoclusores, justamente para você tentar impedir essa força muscular excessiva, né, que ficaria ali nos dentes posteriores. De qualquer forma, uma vez que você verticaliza o dente, você estabelece um bom contato com o superior, eu acredito que eles não vão recidivar, não para chegar no ponto que era,
tá? Eu vou dizer para vocês que essa paciente, eu tenho um controle dela, e ela vem ao consultório frequentemente, e ela mantém com essa altura, justamente porque a gente faz, né, não só o ajuste da curva de Wilson inferior, mas também o contato com o dente superior. Mas não esqueçam, a contenção com os bite, nesse caso, seriam imprescindíveis. E a gente já tem Vivera com bite ramps, tá? A gente já pode pedir isso. Francine colocou, nesses casos é necessário alívio interproximal nos molares? Você pode, Francine, não é preciso fazer IPR, esse caso eu não fiz IPR, a paciente era uma classe 2, mas ela não queria corrigir, ela tem uma discrepância de Bolton, e ela não quis fazer cosmética, nem cosmética superior, e nem o IPR inferior, tá? Então, nesse caso eu não fiz IPR, mas você pode sim aliviar os pontos de colisão. Lembrem-se que os contatos interproximais nem sempre são pontos de colisão. Você deve passar o fio dental naquela região que você quer que o dente seja empurrado, que você quer essa mecânica, que você precisa deixar esses espaços livres, mas não necessariamente abrir um IPR ali, tá? Você pode pegar uma tira de lixa e passar uma vez só para liberar as faces de contato para o dente conseguir fazer a verticalização, tá bom? Então, aliviar pontos de colisão não é fazer IPR, ok? A Letícia pergunta, foi colocado bite ramps em quais dentes? Eu não coloquei nesse caso, Letícia, mas se eu fosse colocar nesse caso, eu colocaria nos 4 incisivos, tá? Como ela tem até uma tendência a uma classe 2,2, se eu fosse corrigi-la, né, fazer o torque, retrair, eu colocaria em caninos, justamente para você evitar, porque quando você tem uma 2,2, né, a gente tem os incisivos superiores mais lingualizados, se você põe o bite nessa palatina, tá, o que acontece? A incidência de forças do incisivo inferior, ele vai tender a fazer uma alavanca rotatória nesse incisivo que vai piorar a inclinação, tá bom? Então, se fosse o caso de eu querer corrigir mesmo a classe 2, as custas de um torque e retração, poderia ser colocado nos caninos, tá bem? Simone pergunta, em relação ao terceiro molar, às vezes o escaneamento da distal é complicado. Gostaria de saber como você faz para escanear essa região. Simone, treino, depende muito da anatomia do seu paciente e da abertura de boca, tá? Mas pega uma pessoa que tem um terceiro que você possa treinar e treina com o scan. Como a gente tem a ponteira, no caso eu tenho um aitero, como o aitero ele tem a ponteira pequena e você é descartável, eu posso encostar no dente na bochecha. A melhor forma de vocês fazerem o escaneamento dos terceiros molares é pedindo para o paciente fechar um pouco a boca e não abrir. Então, para ter acesso a essa região, o que eu faço? Afasto a bochecha, coloco a ponteira do aitero bem aqui no vestíbulo e peço para o paciente fechar. Então, quando ele fecha, você consegue, sai, né, essa interferência aqui, ó, da articulação, e você consegue entrar um pouco mais e escanear ali na região vestibular distal e tudo mais. Lembrando que se você não conseguiu fazer toda a captura do terceiro, principalmente a distal, que é uma face livre, mas é difícil você chegar de trás para frente, se você tiver a metade mesial desse terceiro e você não for precisar movimentar esse terceiro de fato, você for usá-lo só como uma ancoragem, estabilização, ele já é suficiente. Então, não conseguiu escanear todo o terceiro, garante que você escaneie só a mesial dele, já seria super eficiente. Se você conseguiu escanear só a metade mesial, corra nas suas preferências clínicas e vejam se tem um item lá, que é quando você não consegue escanear a distal dos dentes terminais. Então, tem uma opção que diz que você não corta o dente todo, que você mantém só a metade mesial, tá? Porque existe uma preferência clínica que às vezes a gente assinala sem perceber e já tá lá, né, como se fosse a sua preferência, que diz que se você tiver só a metade mesial, que é para o técnico cortar aquele dente do escaneamento, e aí você vem sem aquele terceiro, tá? Então, procurem nas preferências sobre isso também. A Mônica perguntou se usa Tatmos otimizados de retenção nos terceiros. Sim, se a gente tiver só a metade mesial, usa. E se você usar ele só de ancoragem, dependendo, não precisa, tá? Porque você já tem as outras coroas todas englobadas ali no seu alinhador. Mas se você for usar ele de ancoragem pela metade, legal ter os Tatmos de retenção nos terceiros molares.
José pergunta, era uma classe 2, como foi corrigido o anterior e posterior? Nesse caso, José, eu não corrigi a classe 2 dela, porque ela tinha uma discrepância de Bolton, ela ficou uma ligeira classe 2 ainda. Como a questão era mordida profunda, eu não pus esse caso completo aqui, tá? Mas eu acho que eu tenho ele lá no Explore. Se eu não tiver lá, eu posso mandar para vocês, me manda um e-mail que eu envio para vocês, mas esse caso ele ficou numa ligeira classe 2 ainda, porque a paciente não queria fazer nem o desgaste inferior e nem o aumento cosmético superior, tá? Era uma questão de discrepância de Bolton. A gente vê como os incisivos inferiores dela são largos em relação aos superiores, mas ficou hiperfuncional, tem guia dos caninos dos dois lados, guia de lateralidade, guia de protrusiva. Então, normalmente, quando isso acontece, eu deixo, tá? Não é um caso que eu obrigo o paciente a virar uma classe 1. Tudo bem? Dúvidas respondidas até agora, vamos seguir então com o caso que a gente vai revisar para a CleanCheck, que é o caso da Letícia, né, Letícia? Eu tô vendo que você já tá aí. A Simone falou, acho a ponteira do meu Aitero um pouco grande, era isso que eu queria saber, vou alterar a preferência clínica e treinar mais. Eu não acho, apesar de, eu nunca usei outro scanner, tá, Simone? Eu uso só o Aitero, mas eu não acho ele grande. E isso que eu comentei com você, que você pode encostar no dente, então você apoia mesmo aqui no dente e pede para o paciente fechar a boca, que você vai ver que você consegue fazer os movimentos para escanear melhor esse terceiro. Tá bem? Bom, então o caso agora que a gente vai trazer para vocês em avaliação é esse aqui, tá? É um caso muito parecido com aquele que eu mostrei para vocês, só que ele tem uma dificuldade a mais, eu vou dizer que é uma dificuldade a mais nesse caso, e eu quero que vocês me falem aqui no chat quem é que captou essa dificuldade a mais. Então, o que nós temos aqui? Uma mordida profunda, de novo, arcos atrésicos. Será que esse caso cabe o que nós falamos agora da curva de Wilson? Então, observem a mordida profunda com outros olhos agora, tá? Vocês corrigiriam a curva de Wilson nesse caso? Deixa eu até fazer uma enquete aqui para vocês, ó. Se vocês corrigiriam a curva de Wilson nesse caso, tá? Então, vai sim ou não? O que vocês acham aqui? Vocês acham útil a gente corrigir a curva de Wilson nesse caso? Olhem lá a região posterior, arcos atrésicos, olhem ali como a gente está vendo, principalmente a curva de Wilson sempre a gente vai observar o inferior, né? Então, se os inferiores, eles têm uma lingualização das coroas, né? Então, quando a gente tem a lingualização da coroa do inferior, a gente já fica mais propenso a, sim, gente, corrigir a curva de Wilson, né? Você fazer uma pequena compensação dessas coroas para vestibular, tá? Isso torna a correção dessa mordida profunda muito mais previsível. A maioria colocou que sim. Quem colocou que não corrigiria, se vocês quiserem dar uma opinião ali no chat, eu leio para a gente discutir, tá bom? Então, o Kias colocou sim, Elisa também colocou que sim, e a Francine colocou aí o ponto de desafio que eu concordo plenamente. Esse caso é mais difícil que o anterior pela presença dos diastemas superiores, né? Quando a gente tem espaços ali, diastemas superiores, o que acontece? A gente vai fechar esses espaços muitas vezes às custas de retração. E o que acontece quando nós fazemos a retração dos dentes anteriores? A gente vai ter uma tendência a fazer uma extrusão relativa. Então, mordidas profundas com diastemas, com espaçamentos, elas são sempre mais desafiadoras, tá? Mas nesse caso, as coroas são longas, o que eu acho até favorável, né? Notem como as coroas são longas dos dentes anteriores, dos posteriores. Então, a gente tem, sim, uma possibilidade de fazer a verticalização. A Solange colocou que, especialmente do lado direito, os dentes já estão verticalizados. Aqui, os dentes já estão mais verticalizados, acho que ela se refere a esse pré, certo? Mas ele tem uma questão aqui, Solange, que pode ser favorável, a gente fazer o quê? Uma ligeira expansão com torque lingual de raiz,
tá? Você colocou que vai ter que corrigir a inclinação dos incisivos com torque, o problema parece ser a extrusão dos anteriores, né? Então, quando a gente pensa nesse movimento, então, só o simples fato de você fazer uma melhor conformação dessa arcada e jogando aqui, ó, no molar, no pré-molar, né? Fazendo um pouco de extrusão, mas levando essas raízes para dentro, você já permite que o superior, ele não toque no equador do dente inferior, que ele toque um pouco mais oclusal, né? Porque esse dente vai dar uma verticalizada, querendo ou não, e você vai ter o ganho da dimensão vertical aqui, tá bom? Então, seriam essas as proposições para a gente observar num caso como esse. Então, aqui, né, como que a gente vai fazer agora para a gente fazer a revisão de Clean Check juntos? Esse foi um tratamento que nós recebemos pelo TPS, que eu quis trazer aqui para vocês, e agora a gente vai entender como é que esse caso chega para o nosso time de consultores para que nós auxiliemos vocês a fazerem a revisão, tá? Então, nós temos aqui o serviço no portal, a opção do TPS, e agora, se vocês já não querem fazer a avaliação, você já está com aquele caso enviado, você quer só fazer a revisão do Clean Check, você vai clicar nesse lado, tá bom? Depois você vai ter ali uma tabela de valores, lembrando que o TPS é um serviço de consultoria pago, aqui da Team One, e ele é feito dependendo dos valores, né, de quantos casos você realiza em um mês, tá? Então, se você enviar um caso no mês, o valor é X. Se você compartilhar de 2 a 3, você vai ter mais um desconto adicional. Se você compartilhar de 4 a 6 outro e de 7 a mais casos, o valor cai. Então, ele é gradativo por mês. É como se fosse um plano Advantage por mês. Ali, quando você vai enviar o caso para a TPS, você pode escolher se você quer exclusividade com um dos consultores e assinalar o nome do consultor, ou se você não tem exclusividade, você aceita qualquer consultor para trabalhar, qualquer não, né? Um dos consultores da Timão para trabalhar no seu caso. Quando você tem pressa, não exclusividade é sempre a melhor opção, porque quando você pede a exclusividade, você entra na fila de casos daquele consultor. Então, se o consultor já estava com muitos casos pendentes, né, de exclusividade, você pedir a exclusividade, você acaba que muitas vezes atrasa um pouco a revisão do seu caso, tá? Então, quem tem pressa, por favor, coloquem não exclusividade para vocês terem um atendimento mais rápido. Agora, esse mês eu já sei que vai ser insano, né? Fechamento de quarta, então todo mundo tem pressa. Então, se vocês conseguirem deixar seus chamados em aberto, a gente consegue distribuir para a equipe de uma forma mais democrática. E o Kias colocou um comentário super importante, que os segundos molares ainda não estão totalmente erupcionados. Perfeito, né? Então, a gente ainda vai ter o segundo levante da mordida nessa dentição, mas de qualquer forma, já é uma mordida profunda, tá? Então, a gente tem ali a necessidade de fazer, sim, alguma intervenção. Agora, eu tô vendo que esse caso, ele não tem um segundo molar, né? Deixa eu ver. Não sei se a gente tem a panorâmica aqui, esse caso eu não tenho. Letícia, você que está aí no chat, diz para mim se o paciente tem a presença do 2.7 e se ele vai erupcionar. Porque os demais, sim, eles já ainda estão ali numa posição, parecendo que estão erupcionando os inferiores, mas a gente vai ver. Vou voltar aqui um slide para vocês, mas vocês vão ver que ele já está com a dentição bem definida, e esse segundo pode ser que esteja travado ali, né, ó, só não tem a presença de um superior, tá vendo? O inferior, apesar dele estar nessa posição, se vocês olharem a oclusão, ó, ele já tá travado aqui, ó, no primeiro molar, tá? Então, ele vai caracterizar, assim, uma mordida profunda, que a gente teria que fazer uma correção. Eu faria já uma correção ortodôntica, já interviria, mesmo que ele ainda vai erupcionar. A Letícia colocou que ainda vai erupcionar, legal. Então, é um ponto para se observar, que a gente pode deixar um espaço para que ele venha, né, e dê ainda um segundo levante, apesar de que o outro lado ele já está em oclusão, tá bem? Mas obrigada pela observação. A Patrícia colocou uma pergunta para nós aqui no chat. Como solicitar o TORC na prescrição? Você pode escrever dessa forma, Patrícia, você vai escrever lá instruções especiais que você quer o TORC, fazer TORC
lingual de raiz em tal dente, tantos graus, X milímetros, usar o outro dente como referência, um que você considera que o tórax está legal, tá? Ou você não vai gastar tempo para fazer isso com o seu técnico e você vai abrir o controle 3D e vai fazer, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Eu, no TPS, sempre incentivo muito vocês a fazerem as próprias mudanças em 3D. Mesmo quando vocês trabalham com serviço de consultoria, que é como é o TPS, existe a possibilidade de vocês personalizarem esse caso, né? Nem sempre esse caso ele vem 100% para você fazer a aprovação do TPS, porque muitas vezes eu configuro um alinhamento dos incisivos de uma maneira como eu julgo mais estética, um nivelamento, um arco do sorriso, e vocês têm uma outra visão. Então é importante que mesmo fazendo o TPS, vocês acessem os controles 3D para darem o toque final que vocês precisam naquele caso, tá bem? Então esse é o caso, a gente vai fazer a revisão dele agora, deixa eu só fechar minha câmera para não atrapalhar vocês. E a gente vai fazer essa revisão agora, tá? Então, opa, só um minuto. Tudo bem? Visualizam aí o setup. Sinalizem para mim no chat só se vocês estão vendo bem o caso aqui, tá? Então, a gente tem aqui, né, o CleanCheck, eu abri ele no CleanCheck Pro, que é a modalidade que eu incentivo vocês a usarem para que vocês consigam fazer mudanças em 3D, ok? Então, aqui a oclusão inicial, as fotos da paciente, ali ainda bem observado pelo Kias, a necessidade da erupção ainda de 1 segundo, tá? Mas como vocês podem ver, ó, o CleanCheck, gente, ele não deixa mentir. Esse dente, ele não vai conseguir erupcionar mais, porque ele já está com um toque oclusal estagnado ali, estabelecido, tá? Então, eu acho muito difícil ele conseguir erupcionar muito mais do que isso, tá? Olha lá, se a gente colocar aqui, ó, vou colocar para vocês em oclusão, ó, mostrar contatos, e vocês vão ver onde os dentes têm toque, tá? Então, ó, toca aqui o primeiro, e aqui no inferior já tem um toque no segundo dos dois lados, tá? Por isso que ele fica nessa posição, que parece que ele tá ainda, né, meio impactado até aqui, mas é porque a oclusão ele já não tá deixando subir muito mais, tá? Então, acho que já é um caso legal da gente intervir um pouco, tá bem? Vou ocultar pontos de contato. Perguntem no chat, eu vou fazendo mudanças em 3D conforme a gente vai conversando. Se vocês acharem necessário uma explicação sobre algum recurso que eu usei e vocês não estão entendendo, vocês me perguntem, tá bom? Então, esse caso foi colocado no pacote do tratamento do Comprehensive e eu vou dar o play a princípio para a gente observar a movimentação. Então, vejam ali. Nós temos, nesse caso, a intrusão dos dentes superiores, a intrusão dos dentes inferiores, e vamos ver se a gente tem, pela tabela, nós conseguimos ver se a gente tem extrusão posterior, tá? Que seria, nesse caso, favorável também. Então, vejam aqui, ó, quando a gente vê o inferior, a gente vê o dente 4.7, 4.6, 4.5, e eu tenho um pequeno componente, ó, 0,3, 0,3, 0,9 de extrusão. Do outro lado, aqui em 3.6, ó, oclusão inicial, eu estou intruindo 3.6. Olha só que interessante. Eu estou deixando 3.7 parado ali, tá? Então, nesse caso, eu estou ainda intruindo 3.6, tá? Para promover, talvez, um nivelamento de crista, pouca coisa, mas eu estou intruindo esse dente. O caso é uma mordida profunda. Nós queremos nivelar a curva de SP às custas de intrusão de posteriores? Não, nós não queremos. Então, a gente vai editar esse caso para a gente encontrar outra forma de fazer essa proposta, tá bem? Então, arco superior, ó, início, a gente dá o play. Olha lá os bite nos caninos, tá? Importantíssimo manter os bite ramps nesses casos, para que a gente tenha desoclusão, tá? Esse caso aqui, como ele tem, os incisivos não são lingualizados, apesar dele não ser uma classe 2-1, né? Ele tem ali até que justo, mas o torque não é tão negativo dos incisivos superiores.
Se você quisesse, Letícia, poderia colocar até eles em incisivos, tá? Mas não tem problema deixar em caninos, acho que também vai bem. A Andressa colocou, o que significa o B na tabela? O B significa que o movimento, ele vai... Cadê? Deixa eu ver onde você viu o B. Acho que não é B, será que é outra letra? Porque a gente tem a letra I, que é de intrusão, a gente tem a letra E, aqui, ó, que é de extrusão, tá? Tem o L, que é lingual, e tem o V, que é vestibular, tá? Seria isso? Será que você está perguntando, Andresa? Não tem o B aqui na tabela, tá? Ou eu não entendi bem o que seria. A Fernanda colocou que é bucal, mas o bucal, na verdade, é quando você está com o seu clean check em inglês. O meu clean check e o seu deve estar em português, né? Talvez seja isso, tá? A Simone colocou B de Bolton. O Bolton é aqui em cima, ó, né? Não é a tabela, é a tabela de Bolton, né? A análise de Bolton. Se for isso, o B é Bolton mesmo, ok? Então, quando a gente vê aqui, então a gente vai poder fazer ajustes aqui nesse caso. Então, vamos lá de novo. Reconhecendo os recursos. Power Read nos incisivos. Para o quê? Para torque lingual de raiz, tá? Attachments de mordida profunda em pré-molares. Lembra que nós falamos do G5? Então, aqui nós temos o G5, tá? Recursos otimizados de extrusão ou de ancoragem para correção dessa mordida profunda, tá? E a gente vai trabalhar aqui com um pouco mais de extrusão posterior, porque os dentes são longos, como nós falamos, né? Então, a gente vai fazer uma compensação. Letícia, você acha que essa linha do sorriso do paciente, eu acabei ocultando as fotos de face para não deixar, né, a identidade, mas você acha que essa linha do sorriso dele aceita a intrusão dos incisivos superiores ou não? Tá? Então, a gente precisa também dessa questão. Então, sinaliza para mim. O José colocou sobre distalizar, né, José? Vamos ver aqui, ó. A gente tem uma classe 1 de caninos e uma classe 1 de molares, eu acredito. Então, nesse caso, olha a relação inicial, como é boa dos molares e caninos. Então, acho que esse caso, a gente não seria um caso para a gente distalizar, não haveria necessidade, tá? Então, a gente poderia aqui tratá-lo como uma classe 1. Eu coloquei que ele era uma classe 2, mas na verdade não é, né, José? Ele é um classe 1, tá bom? Por causa da inclinação dos incisivos. Mas esse caso, ele engana muito, né? Porque nem Bolton ele não tem muito. Olha que interessante, gente. Ele tem um excesso maxilar 3,3 e excesso maxilar 6,6, mas é pouca coisa, né? Então, quer dizer o quê? Se tem um excesso maxilar, talvez você não precise dos espaços, é só você fazer uma melhor compensação de torques, tá bom? Então, isso já é uma informação que nós temos a partir da discrepância de Bolton. Não tem necessidade da gente deixar esses espaços, talvez. Então, vamos fazer o planejamento aqui. Então, quando a gente vê aqui o inicial, olha lá agora, fica mais fácil no virtual a gente observar a lingualização dessas coroas, né, e a questão da curva de Wilson, tá? Então, vamos fazer o ajuste dessa curva de Wilson, vamos compensar mais essa extrusão dos dentes posteriores, vamos manter a intrusão dos anteriores, que a Letícia falou que é possível, tá? E eu acho que a gente tem que terminar isso aqui sobrecorrigido. Como é que nós preparamos um clean check sobrecorrigido? Porque são movimentos difíceis, os verticais, de mordida profunda. Quem consegue imaginar, né, pensando sempre naquela questão que a gente fala bastante sobre o clean check não ser a questão, o movimento estático, não ser a posição estática dos dentes, mas sim um sistema de forças que vai levar ao movimento que você quer. Né? Vamos pensar numa mordida profunda inconvencional, que a gente trabalharia aqui com um arco de curva reversa, correto? Então, a gente vai preparar esse setup da mesma forma, para que os alinhadores tenham a forma de um arco de curva reversa e a gente consiga um melhor ajuste do plano oclusal,
tá bem? A Ana Patrícia colocou que achava que tinha Bolton, parecia mesmo, né? Mas na tabela ele não deu. Então, achei interessante isso, porque até o primeiro clean check apresentado aqui, Ana Patrícia, você vê que os técnicos deixaram espaços nos laterais, né? Mas talvez seja uma dica de que ele não seja necessário. Então, vamos fazer o ajuste para que a gente consiga enxergar se é necessário ou não. A Caroline coloca: quanto devemos pedir de sobrecorreção no clean check, de fato, para acontecer o movimento na boca, de extrusão posterior e intrusão anterior? Caroline, essa pergunta vale o século, porque não existe um estudo científico ainda que nos diga quanto é preciso de sobrecorreção. Em situações transversas, alguns estudos, né, mas que também não são tão recentes, eles falavam algo em torno de 30%. Mas a gente pode considerar, clinicamente, a gente vai graduando isso com a experiência, tá? Mas a gente poderia graduar, por exemplo, num caso como esse, olha, que a mordida profunda é severa, eu chegaria a deixar os incisivos em topo a topo, tá? E os posteriores, dependendo da quantidade que você vai colocar de extrusão e de intrusão, você gradua. Mas aqui eu colocaria quase um topo a topo, porque eu trabalharia mais aqui na região posterior. Então, você deixaria contatos pesados na região posterior, tá? Para que esses contatos pesados, quando você imagina o último estágio com esse grau de interferência oclusal, vamos pensar clinicamente o que vai acontecer. Clinicamente, quando esses contatos estiverem muito pesados, a mordida vai sofrer um levante, que é o que nós queremos, tá? Só que eu não deixaria só em presa, eu deixaria isso também em molares, para que você tenha esse efeito do levante, tá? E para conquistar, com certeza, os bite ramps. Como a gente tem a mordida bem profunda nos incisivos e aqui a questão do torque, Letícia, eu vou manter os seus bite ramps nos caninos, como você solicitou, ok? Mas hoje também existe uma situação que nós sabemos, né? Clinicamente, a Line já apresentou um estudo que você tem uma grande melhora na intrusão dos incisivos inferiores quando você tem eles ocluindo em bite ramps, tá? Que vai de encontro a uma teoria que a gente usava muito tradicional, que é o batente anterior. Lembram-se? Quando a gente vai tratar um paciente interceptadora que tem mordida profunda, a gente põe batente aonde? Nos incisivos, para deixar os posteriores livres para extrusão, para que o toque do incisivo inferior no acrílico ajude também a nivelar o plano oclusal. Lembram-se dessa teoria? Então, aqui a gente pode aplicar a mesma coisa, tá? Então, vamos fazer. Eu vou fazer essas alterações todas nos controles em 3D, porque em relação ao estagiamento, eu acredito que não seja necessário a gente usar movimentos sequenciais, que são coisas que eu teria que pedir para o técnico. Eu não consigo fazer movimento sequencial no 3D. Eu vou conseguir só alterar a oclusão final desse modelo. Então, hoje, que eu não vou mudar o estagiamento, eu vou deixar tudo mover simultaneamente, eu vou deixar os estágios como estão. Vou clicar aqui em fazer modificação para a gente ativar a aba de controles em 3D, tá? E aí a gente vai fazer essas mudanças. A Andrea colocou, sendo um retratamento, remove o 3.3 antes de escanear? Se sim, é bom colocar uma placa de estado como contenção? Andréia, se você vai mover bastante os inferiores, eu acho que é legal você remover a contenção antes de escanear, para você ter 100% de match entre a anatomia dental escaneada e a sua boca, tá? Agora, se for pouco movimento que você tem ali nos anteriores, você pode pedir para ele remover virtualmente a 3.3. Sempre que você remove a 3.3, é legal sim colocar uma placa de contenção, para que não haja movimentos até que esses alinhadores retornem, tá? O Ilquias colocou que o som sumiu e não está dando sinal de voltar. Alguém mais com problema do som? Ilquias, se for o caso, saia da sala e entre novamente, tá? Porque às vezes isso pode estar acontecendo no seu navegador e ele precisa atualizar, ok? Sinalizem para mim se vocês ouvem o som e veem a imagem, porque o Ilquias comentou aqui, fez esse comentário, tá bem? Então vamos seguir aqui. A transmissão está estável, a Camila me avisou. Obrigada, Camila. Então vamos seguir. Vamos lá, então. Fizemos ali, então, ligamos o controles em 3D, tá? Então nós temos aqui dentes, arco,
attachments e cuts, ok? Então, eu vou começar a mexer o que nós comentamos hoje, que seria a necessidade de ajuste da curva de Wilson. Então, essa é o inicial e esse é o final, tá? Tirem o attachment, ocultem o IPR para que vocês enxerguem mais as faces dentárias. Tá bom esse nivelamento, gente? Não tá, né? Vamos melhorar isso aqui, ó. Então, primeira coisa, peguei aqui o molar, ó, o molar, eu vou deixar ele nessa posição, que é o que eu gosto, para enxergar essa questão da curva de Wilson. Eu vou instruir um pouco mais para ganhar o nivelamento da crista, ok? E dá também ali, ó, olha lá o nivelamento da crista, e dá mais ajuste, né? Quando a gente vê esse caso, assim, a gradação do sorriso na vestibular, tá bom? Então, olha lá, eu estou fazendo um movimento. Para a gente fazer o torque, esse caso já foi feito, né? O ajuste da curva de Wilson, mas o torque a gente vai dar dessa forma para quem perguntou, ó. Torque lingual, esse aqui é a ferramenta, torque lingual de raiz, e você vai ver aquela cúspide palatina, ela elevar, né, à medida que você faz esse torque, tá? Ó, eu gosto de pegar na seta preta, ó, e fazer essa virada, tá? Esse aqui também, ó, iluminou o molar de branco, é o torque que eu tô pegando aqui, eu pego essa seta e faço essa coroa, ó, torquear, tá bom? Então, esse é o movimento. Aqui também ele tá mais verticalizado. Por que que eu gosto de jogar essa raiz um pouquinho para lingual? Justamente para você verticalizar mais o dente, tá? Então, olha aqui desse lado, eu continuo, eu tenho um pouco de extrusão, de expansão, mas eu continuo com essas coroas inclinadas para lingual. Então, eu seleciono aperto Ctrl, seleciono 2 e 3, e pela seta eu aplico o torque. Então, vendo o dente verticalizar? Esse é o sentido que eu acho importante ele verticalizar, ó. Quando a gente joga isso daqui para lingual, tá? Então, esse aqui é o mesmo caso do outro lado, ele teria que extruir e não intruir. Leiam aqui, ó, 0,1 de intrusão. Tá pequeno, né, para a imagem de vocês. Até tem os 3 pontinhos, se vocês quiserem, que vocês têm a imagem aumentada aí, tá? Então, ó, ele tá com 0,1 de intrusão. Eu posso elevar, ó. Não se preocupem aqui, todo mundo fala que mexer nas setas pretas, né, dá um pouco de falta de coragem, mas vocês precisam nivelar o plano oclusal, ó. Vocês precisam deixar esses dentes de uma forma que você goste dessa gradação, tá? E aí o canino aqui também tá desnivelado. Nós vamos sobrecorrigir a intrusão dos anteriores? Vamos, com certeza, mas aqui nós vamos ainda deixar isso um pouco sobrecorrigido. Olha aqui esse molar, essa crista está mais baixa do que essa, tá vendo? Então, o que que falta para mim? Talvez um pouco de angulação. E aí, eu posso até tirar um pouco dessa extrusão, que eu vou ter um dente mais equilibrado, tá? Então, aqui eu vou descendo, eu posso clicar também nesses cursores laterais, ó, para fazer o movimento, tá? Ou eu posso pegar a seta preta e levar direto. Olha lá. Tá? E esse aqui, que era aquele dente que estava parado, a gente também pode fazer uma angulação. Lembra que a mesial dele estava meio impactada? E a gente eleva, ó. Olha só a planificação da curva de SP, tá? Com o ajuste da sua curva de Wilson, né? Olha, esse lado aqui é mais evidente até, né? Como você tira aquela lingualização das coroas. Tá bem? Vamos fazer a mesma coisa desse lado. Notem que eu estou trabalhando só na arcada inferior, né? Então, aqui, por enquanto, eu não estou trabalhando com a arcada superior, tá? Então, ponho aqui o inferior. Só um minuto que ele está pensando. Espera aí que ele está pensando, gente. Pronto. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou pegar esse molar, eu vou tirar aquela impacçãozinha dele, às custas de um pouco de angulação, tá? Então, primeiro você faz os ajustes que você quer. Aqui ele tá melhor, aquela cúspide,
E olha lá o nivelamento da planificação da curva de SP também como está mais interessante, tá? E agora, aqui nos anteriores, eu posso sobrecorrigir um pouco essa intrusão. Ó, então eu pego, ele está nivelado, aperta Ctrl, Ctrl, Ctrl. Posso até fazer nos caninos também, se vocês quiserem. Movimento de intrusão. Apertem aqui. Só um minuto, que ele está com delay, desculpem. Quando a gente liga a plataforma, ele dá um delay aqui para mim. Só um minutinho. A Solange colocou que, por que no meu programa não aparece a seta vermelha? Só consigo modificar na lista de ferramentas. Essa seta aqui, que seria a seta preta, né? Não sei te dizer por quê, viu? Olha lá o movimento. Talvez tenha que fazer alguma atualização no driver gráfico, tá? Notem aqui como você fica com esses press sobreextruídos, parece, e aqui até um pouco invertida, que não é o formato do seu arco da curva reversa. Lembram que a gente comentou? Ele vem, ele sobe e desce. É o que a gente colocaria. Então, o alinhador está respeitando aquele formato para que a gente tenha uma aplicação de forças mais efetiva nessa arcada, tá? Então, estamos desenhando um sistema de forças favorável para que a gente consiga fazer esse nivelamento, esse aplanamento da curva de SP, ok? Então, deixa só, ele tá um pouco lerdo aqui o meu sistema, olha lá, tá um delay, tá? Mas olha só do inicial que nós temos. Ainda tem um desvio de linha, né? Então agora o que eu vou fazer? Eu não nivelei toda essa arcada inferior, eu não construí essa nova curvatura, eu não gosto de deixar grandes degraus, tá? Então eu deixo isso aqui como se fosse um novo nivelamento, como se fosse um arco de curva reversa. Agora eu vou trabalhar no formato do arco, ó. Então eu pego aqui ó, o arco inferior, que ele vai pintar aqui de azul para mim, tá? Eu vou dar uma simetria em ambos os lados, então eu aperto ali, automaticamente ele dá um saltinho, como se ele fizesse um ajuste de simetria dos dois lados, tá? Então ele faz um pulinho, e depois que ele fizer esse ajuste de simetria, a gente vai coordenar o outro arco, tá? Eu posso fazer aqui pequenas individualizações, se eu tenho necessidade, de fazer esse dente, por exemplo, ele merece talvez um offset, então eu faço esse ajuste aqui, tá? Então eu consigo fazer esses ajustes aqui individualmente, ó. Então eu pego um dente, vamos supor que esse aqui esteja precisando de um offset, então eu levo ele para frente, tá? E aí são ajustes individuais que eu faço no formato da arcada. Olha essa mesial como tá para fora, então eu pego ele, ó, e jogo ele para dentro. Elaine, não tenho segurança de mexer na seta, não tem problema, usem os cursores laterais, tá? Esse foi muito, ó. Eu volto um pouquinho, esse aqui eu jogo para dentro, e aí vocês vão personalizando esse desenho da arcada como vocês necessitam, tá? Esse movimento, um offset, é como se você tivesse com um arco de arcos ideais aqui, e você vai fazer as personalizações desse movimento, tá? Então, aqui tá feito, e agora eu vou coordenar esse arco, nós fizemos o arco inferior, e eu vou coordenar o superior a ele, certo? Então, eu pego aqui, arco superior, e vou coordenar ele com o inferior. Então, ele também vai dar, olha lá, um pulinho automático, ele me deu mais expansão na arcada, tá? Para que eles ficassem coordenados e congruentes. Eu abro a arcada, eu gosto do que eu vejo em relação à forma, à simetria, ainda tem ali os espaços, vamos ver se a gente precisa disso. Fiquei com contatos pesados ali nos press, mas eu não tenho ainda nos demais, tá? Então, eu vou criar esses pontos de contato pesado, que seriam a minha sobrecorreção da curva de SP, ok? Então, vamos pegar aqui. Solange, eu não vou repetir, mas eu vou pedir para você assistir isso no replay do webinar, porque a gente já está com o tempo um pouco estourado, para eu não atrasar a finalização desse nosso webinar, tá? Como o meu software, ele tá dando uma pausa por causa da plataforma, olha, eu tô meio lerda aqui para trabalhar com vocês, tá? Vamos fechar esses espaços agora? Então, vamos ver aqui, vamos voltar
IPRs e os espaços, e os attachments eu posso voltar depois. Então, eu sobrei com alguns espaços aqui, ó, tá? Eu tenho o meu canino muito bem encaixado e eu já tô até com o overjet um pouco folgado. Então, eu vou pegar esse canino, eu vou travar esse dente, você clica nele com os 2 dedos no mouse, e você fecha, então eu vou fechar esses espaços para mesial, e esse daqui para distal, tá? Viro lá o outro lado da arcada, e eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Eu consigo, então, eliminar aquele espaço. Lembra que nós falamos que, na verdade, nós não tínhamos discrepância de Bolton nesse caso? Eu vou eliminar do outro lado também. Deixa eu só fechar aqui um programa, gente, que eu tô achando que tá muito devagar aqui. Eu vou fechar aqui alguns programas. Peraí. Aqui, então, eu tenho aqui essa posição, ó, eu posso fechar, tirar esse espaço, e eu vou ver o que acontece com o meu overjet, ok? Ficou mais justo, com certeza, e agora eu vou sobrecorrigir um pouco a intrusão do superior, que já foi feito bastante até, né? Eu acho que eu me daria por satisfeita nesse caso, para não precisar reverter muito a linha do sorriso. Se a Letícia ainda estiver aí, Letícia, fala pra gente se esse caso aceitaria mais do que isso de intrusão do superior, ó. A gente está com esse movimento de 2 milímetros de intrusão. Olha aqui, ó, 1,9, eu consigo ver quanto tem de intrusão, tá? Então, se ele aceitar mais ou menos 2 milímetros, eu vou sobrecorrigir um pouco para a gente atingir. Mas se não, muitas vezes intruir muitos incisivos superiores fica feio, né? Ele fica com a curva invertida, tá? Então, essa é a minha única ressalva em relação a grandes intrusões aqui desses incisivos, ó. Mas nivelando eles pela incisal, ó, usando a grade. Então, eu estou mostrando para vocês vários recursos que a gente usa para ter a relevância durante a movimentação no 3D, tá? Então, olha aqui a modificação, aí vocês nivelam usando as referências da grade, olha que interessante, põe esse incisivo a incisal com esse, ou nivela a cervical, depende do que você precisa, tá? Mas seria uma forma da gente sobrecorrigir também. Lembrem de novo do arco da curva reversa, né, do superior, a gente vai desenhar isso agora no arco superior, para encontrar contatos vermelhos pesados aqui nessa arcada posterior, tá bom? Então, agora eu vou colocar a arcada de lateral, aqui, ó, nivelei aqui, ó, a incisal com essa, o canino também, assim a gente pode preparar a gradação dos prés, tá? E agora, usando como referência os contatos oclusais, eu vou pegar, eu já preparei a arcada inferior, então eu vou pegar agora o superior, Ctrl, Ctrl e Ctrl, tá? E eu vou extruir esse segmento que tá com intrusão ali quando eu olho na minha tabela, tá? Então, eu vou, pelo menos, eu gostaria de zerar essa intrusão, para que esses dentes ficassem ali como se fossem parados, né, ó, mas dentro desse nivelamento, tá? Então, elimina esse contato, não quero contato. Vou do outro lado para deixar o contato pesado de novo. Então, agora eu vou do lado esquerdo, ó, vou clicar aqui do lado esquerdo, tá? E ele vai me mostrar o lado esquerdo para eu deixar os contatos, finalizar esses contatos em pesado também, tá? Só um minuto que ele tá chegando lá. Agora aqui, ó, pré-molar, Ctrl, Ctrl e Ctrl, tá? E eu vou extruir esses dentes, pelo menos para eliminar a intrusão que foi aplicada no software aqui, ó. A gente chega aqui, ó, vou manter o nivelamento entre eles, já tô com 0,2, 0,1 e 0, tá? Então, eu não tenho mais a intrusão aqui desse segmento, pelo menos de um dente, né, como referência para a gente manter o nivelamento do plano oclusal, tá? E aqui também 1,4 já tô com 0,1, então eu tô mantendo esse nivelamento. Agora, o que eu não gosto na mordida profunda é o contato acentuado nos incisivos. Notem aqui que a gente também tem nos incisivos os contatos pesados. Então, esses contatos que eu estou visualizando em vermelho aqui, eu vou eliminar. E aí, apesar da gente não ter a questão do Bolton, a gente pode programar, fazer um pouco de vestibularização,
mesializar esse segmento, ó, vou fechar aqui para vocês verem, tá? Então, vamos ver como a gente vai eliminar esses pontos de contato, ó. Então, eu tenho aqui nivelamento, aqui também eu tô com uma boa chave, esse molar eu arriscaria dizer que eu vou aplicar um torque nele, ó, pra gente fazer a mudança, né, dessa relação, ó, tá? Então, aqui eu tenho uma boa intercuspidação, ficou com um overjet bem justo, e a gente poderia fazer ou a abertura de novo dos espaços, ou fazer mais intrusão, tá? Como ele não tem bottom, eu tô achando bem estranho também, ele não ter o bottom, parece que ele tem bottom, né? Porque ele fica aqui, é muito justo no overjet. Se a Letícia achar que aceita, eu adicionaria espaços aqui sim, como estava no planejamento inicial, para eliminar esses pontos pesados. Então, eu estou criando espaços, ó, de 0,5 em cada lado, 0,6, para fazer a reconstrução desses dentes aqui, com cosmética, se isso for aceitável no sorriso, tá bem? Então, ó, nesse mais, quando você clica nesse mais, você está adicionando a opção de adicionar ou espaços ou IPRs, tá? E aí você, quando aparece esse retângulo verde, você está adicionando um espaço. Quando aparece aquele losango vermelho, é que você está adicionando aí IPRs. Nesse caso, nós vamos abrir 2 espaços na vista, na distal dos laterais, se for o caso da gente poder adicionar aí, fazer uma restauração cosmética, tá? Então, ó, 0,6, eu vou deixar simétrico, a gente pode olhar até por bottom, se essa quantidade ela é aceitável, tá? Então, olhem lá, vou tirar um pouco o zoom, tirei todos os contatos ali, desse dente ainda resta, eu posso fazer essa distal, fazer um giro para fora, né? E eliminar esse contato. Então, eu pego essa rotação, que é a distal para fora, e eu jogo esse dente um pouquinho para fora, tá? Para eliminar esse ponto de contato. Mordida profunda, eu quero contatos em vermelho em primeiros pré-molares e segundos pré-molares, e eu não quero contatos em incisivos, tá? É dessa forma que a gente vai pensar sempre em mordida profunda, tá? Então, ó, fiz essa rotaçãozinha. E o canino, queremos o contato pesado? Eu acredito que, idealmente, a gente não deveria ter... Ah, aqui é o canino do pré-molar, tudo bem, e aqui também, tá? Então, eu acho que, para esse caso, acho bem aceitável da maneira como está, para que a gente tenha uma sobrecorreção dessa mordida profunda, ok? Então, olhem lá de novo o plano, a gente faz a verticalização, deixa a intrusão sobrecorrigida, deixa o formato do arco como se fosse uma curva reversa, o desenho de um arco de curva reversa, no superior a mesma coisa, intruindo os superiores, anteriores, e para eliminar pontos de contato pesado na mordida profunda, poderiam ficar 2 espaços para cosmética, que esses incisivos parecem sim ter uma discrepância, apesar da tabela de Bolton não ter sinalizado. Tudo bem? Vamos ver aqui o comentário da Letícia, que o 2.3 está sem contato. Aqui ele está sem contato, a gente deixou o espaço aqui na distal. O que poderíamos fazer, então, para a gente manter esse contato bom? Eu poderia, por exemplo, mesializar esse canino. Então, eu travo a posição dele aqui, Lê, e eu tiro esse espaço que está aqui. Então, eu vou mesializar todo o quadrante, ainda mantendo a chave. E aí eu posso extruir ou fazer um inset desse dente para que a gente tenha o contato com o inferior, tá? Deu para entender mais ou menos a lógica? E aí a gente estabelece o contato aqui, tá bem? Então, aí se a gente quiser não deixar o espaço, você pode mesializar todo o segmento, como eu fiz desse lado, e ele vai continuar em chave, ainda assim não é ruim, tá? Deixa eu colocar aqui, ver as perguntas, desculpa, estou voltando aqui. Paulo, com essa imagem de exposição na região da raiz. Ai, Paulo, deixa eu ver o que seria essa sua pergunta aqui. O dente 2.6, tá? Ah, isso aqui é um erro do software, Paulo. Isso não quer dizer que esse dente vai ter uma fenestração, tá? Não tem nada a ver, não.
Ele só... Ai, deixa eu voltar aqui, que ele deu um comando errado, desculpa, Lê. Só que o software, ele tem uma limitação ali do desenho, né? Então, na hora que você faz muito movimento, às vezes ele faz essa aparência da raiz, tá? Mas não quer dizer que é uma fenestração. A melhor forma da gente observar isso seria a gente realmente fazer um tomo ou uma tele, de acordo com os parâmetros clínicos, a gente vê se o movimento é possível ou não, ok? Deixa eu ver aqui. A Graciela perguntou, Elaine, você sequencia a intrusão anterior, primeiro caninos e depois incisivos? Eu já fiz, Graciela, em alguns casos eu faço, se é muita coisa, mas hoje eu tenho feito menos isso, tá? O sistema, eu acho que ele está mais inteligente, mais otimizado para intrusão, e eles já prometeram algumas mudanças bem significativas em relação a essa intrusão, então eu acho que vale a pena a gente deixar os resultados assim, tá? A gente fazia até pouco tempo, até no nosso curso de planejamento, você deve ter visto que a gente sequencializava, mas hoje a gente tem feito menos já isso também, tá? Põe pontos de ancoragem nos posteriores, bons attachments na região posterior e você consegue um bom resultado. A Letícia colocou que os caninos superiores não estão muito instruídos, eu vou avaliar, deixa só o software voltar. O Paulo já respondi que era uma questão do software, né? A incisal do 1.3 está mais baixa que a do 2.3, esse dente que a gente precisa instruir. Deixa eu ver aqui só. Eu estou tentando fazer o ajuste, mas ele está dando um delay no meu sistema. Ó, agora eu consegui, tá? Então eu vou colocar esse dente um pouquinho para dentro, para que a gente tenha um contato melhor em relação àquela questão que nós falamos. Ficou boa a distal, a mesial ficou para dentro, e aí eu rotaciono para ter a congruência em relação à arcada, tá? Então, sempre que vocês fazem um movimento, depois vocês podem fazer o outro. E aqui, se eu quiser, ó, eu posso travar esse dente e mesializar todo esse... Se eu tiro esse espaço e esse segmento todo vai mesializar para a gente não fazer a reconstrução. Então, a princípio, Lê, eu estou deixando sem a reconstrução dos incisivos e você reavalia isso depois, tá bom? Vamos ocultar. Aqui eu consigo fazer um pouco mais essa lingualização da coroa, para que eu tenha o fechamento e o toque aqui desses dentes. Esse dente aqui tá mais instruído, né, que elas comentaram, eu vou subir um pouquinho, tiro o espaço que foi criado e aí é isso que a gente tem, tá? Então, vamos eliminar tudo aqui para vocês enxergarem como ficou, ó. Então, início e final, né? Esse premolar aqui, esse canino, ele tem uma cúspide um pouco diferente, né? Então, eu acho que o ideal seria ele estar um pouco mais instruído para dar anatomia, e você reavalia depois, tá bom, Letícia? Mas, ó, reversão da curva de Spee, e quando a gente vê os attachments, só para a gente finalizar, todos esses dentes que instruem, eles precisam ter attachments, e essa região que tem a intrusão, a ancoragem na região posterior é imprescindível. Mas como nós mudamos muitas coisas, eu vou deixar que o software ative os gatilhos dos otimizados, e num segundo momento a gente pode editar esses attachments. Tudo bem? A Alessandra perguntou como ativa a barra ferramentas, é só você clicar, essa barra aqui não é a ferramentas, é dos controles 3D, Alessandra. Você vai clicar aqui em fazer modificação, aí ele ativa esses controles em 3D, tá bem? Poderia eliminar esses contatos oclusais com pequeno ajuste oclusal? Poderia, mas se a gente tem a possibilidade de regrar melhor, né, os contatos oclusais, eu acho que é válido num caso como esse, que nós estamos usando esses contatos finais para a gente ter um parâmetro da sobrecorreção do que nós estamos fazendo, né? É uma mordida profunda, então posteriores tem que finalizar vermelho e anteriores sem toque. Esse é um ponto muito importante para a gente entender o planejamento virtual. Estava tão bom, não seria o caso de vestibularizar um pouquinho os incisivos? Poderiam também vestibularizar um pouquinho os incisivos, mas aí a gente teria a mesialização dos inferiores, por exemplo, né? Então, a gente optou por deixar vestibularizado e mesializar os posteriores, que eu acho que deu um excelente efeito, e aí a gente conseguiu encontrar aquele equilíbrio de dizer que não tinha discrepância de Bolton, né? Porque a gente conseguiu essa intercuspidação. Tá? Vanderly coloca nos movimentos de intrusão e extrusão, pode acontecer movimentos de alavanca nos alinhadores? Pode, dependendo do que for, você tem que sequenciar. Nesse caso aqui,
a gente vai avaliar a quantidade e pode ser necessário sequenciar, dependendo do que a gente for ver depois aqui na aba de estágios. Num primeiro momento, não, mas é um clean check que a gente nunca acerta só em uma revisão. Quando voltar, eu e Letícia, a gente vai provavelmente ver essa movimentação, se é preciso sequenciar essa extrusão, se é preciso sequenciar essa extrusão, essa intrusão, junto com o movimento do arco anterior, tá bem? Os contatos pesados posteriores nas cúspides da palatina, a gente pode até ajustar a posição desses contatos pesados se nós fizermos torques nesses dentes, Giovanni. Então, pelos controles 3D, nós conseguimos também, tá bom? E eu acho que é isso, gente. Eu vou descompartilhar essa tela só para a gente finalizar aqui os nossos slides, mas esse é um caso, como eu comentei, que muitas vezes a gente não consegue fazer a revisão e deixar tudo pronto só em uma revisão. São casos que têm maloclusões difíceis, a gente prepara o setup de forma minuciosa para que a gente consiga o resultado. Tá bem? Então, aqui, só lembrando vocês que todos os nossos webinars estão disponíveis lá no nosso portal, portal.team1.1, inclusive o replay desse aqui. Lá também já está o replay da Explore, que eu dei quinta-feira, sobre biomecânica. Assistam quem puder, é muito interessante para a gente ter uma visão, né, desses movimentos do alinhador, o que o otimizado, o sistema otimizado da Align nos oferece. Então, é muito legal também ter essa visão, tá? Lembrando que a gente está rolando essa semana o curso de gestão da Paula, que é maravilhoso. Quem gosta dessa área, quem acha que precisa, tem essa carência, não percam. O curso dela tem 4 módulos e dá uma visão geral para nós dentistas como gestores, né? Para a gente entender um pouco do nosso negócio, conseguir alinhar todos os processos para que essa clínica seja tenha um bom resultado, tá? Estamos também tendo o Essentials, a gente já está na 3ª aula hoje, tivemos semana passada a aula com Jonas Capelli, Márcio Almeida, e hoje a aula é do Bruno Furquim, está acontecendo agora pela Team One também, é um curso, né, fechado, sobre a evolução da tecnologia pautada em princípios ortodônticos. Então, quem quiser, eu acho que ainda dá para fazer a inscrição e assistir as primeiras aulas gravadas. Lembrando que a Team One tem uma parceria com a Abralo Digital e vocês têm descontos de 20% quem é afiliado a Abralo ou ex-aluno Team One em todos os cursos da nossa grade, tá bem? Todas as informações no site. E agora, rapidamente, eu vou deixar ainda um merchan que eu fiz com a Rose da Dental Press, que a gente escreveu um capítulo nesse livro, Alinhadores e Ortodontia Digital, da editora Dental Press. Então, a Rose coloca um preço especial para os nossos alunos. Então, quem tiver interesse, fotografa, faz um print para comprar o livro com desconto, tá bem? Esse é um livro que eu sou fã, então eu também coloco, porque eu uso muito, eu tenho aqui na minha mesa, do Márcio Almeida, de mecânica com mini implantes extra-alveolares, aumenta muito a gama dos nossos tratamentos, então a Rose também gentilmente deixou um desconto para vocês aí. E, gente, muito obrigada, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Aquele clean check, então, a gente envia agora, e aí a gente tem ele de volta daqui a uns 2, 3 dias. O consultor do TPS entra novamente, eu vou revisar para você, Letícia, na volta dele, para a gente conseguir concluir esse setup, tá? Deixa eu ver se ficou alguma coisa em aberto no nosso chat. Eu acredito que não. Tem o nosso e-mail aqui. Quem ficou com alguma dúvida pendente, algo que não conseguiu esclarecer, manda para mim lá no e-mail do contato, que a gente vai se falando durante a semana. Gente, um beijo para vocês. Muito obrigada pela participação e nos vemos daqui 2 semanas, dia 22 de setembro. Beijo. Tchau, tchau.